Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é a decisão do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de ter cancelado a concessão do Maracanã. E para o tema, temos as presenças dos deputados Jair Bittencourt. Deputado, obrigado pela sua presença. Obrigado, Rui. Obrigado a todos os amigos aí da TV Alerj. Um grande prazer, Rui, estar com você mais uma vez aqui na TV Alerj. Da mesma forma, deputado Jair Bittencourt. E também temos a presença do deputado Renato Cozzolino. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Rui, eu que te agradeço. Quero aqui também cumprimentar toda a TV Alerj e todos os telespectadores. Que esse programa seja um programa maravilhoso para todos nós. Ok, vamos debater um tema muito importante. Bem, o estado do Rio retomou o Maracanã. A decisão foi do governador Wilson Witzel. Ele anunciou a medida ao lado do vice-governador Cláudio Castro e dos secretários de Estado da Casa Civil e Governança, José Luiz Amit, e do Esporte, Lazer e Juventude, Felipe Burnier. A decisão não foi só de rompimento. O governador disse que a Maracanã S.A., que é uma empresa inidônea, envolvida na Lava Jato, aproveitou para cobrar uma dívida de 38 milhões de reais de parcelas não pagas pela concessão. Deputado Jair Bittencourt, primeiro passo a bola para o senhor, essa decisão do governador. Bem, Rui, a gente tem que olhar com muito cuidado toda medida que envolve qualquer recurso público. E o Maracanã, por si só, essa privatização, a obra, já foi um escândalo. Isso é inegável, nós temos que ter consciência disso. Apoiamos a medida sempre de investigação, de levantamento e, principalmente, de transparência com recurso público. Então, eu só acho que as coisas têm que andar com muita tranquilidade, mas tudo tem que ser verificado, levantado. E o mais importante disso, nós somos a favor dessa retomada pelo governo da administração do Maracanã, desde que ela se transforme num retorno verdadeiro para o povo do estado do Rio de Janeiro. Deputado Renato Cozzolino, a decisão do governador Wilson Witzel, recente, de retomar, quer dizer, trazer de novo para o estado do Rio de Janeiro a concessão, quer dizer, a administração do Maracanã. Rui, particularmente eu acho que isso vai ser muito bom para o estado do Rio de Janeiro, para o próprio governo e também será bom para os clubes, que hoje tem muita dificuldade de conseguir lucrar, porque, infelizmente, o valor que os clubes pagam com o contrato que foi de 35 anos é um valor muito alto. É verdade. Então, eu pego, por exemplo, o Fluminense. Só esse ano o Fluminense já deve ao Maracanã 2 milhões de reais. Então, acho que foi uma decisão certa, que tenho certeza que todos, principalmente o povo do estado do Rio de Janeiro, irá ganhar. Bem, a concessão do estádio tinha duração de 35 anos e foi firmada em 2013. A Maracanã S.A. tem até o dia 19 de abril para deixar o estádio. A gestão passa para o poder público, mas o governador quer que a federação, em parceria ou sozinha, assine o contrato para a permissão de uso. Deputado Jair Bittencourt, seu pai leva o nome do estádio do Itaperuna. Jair Bittencourt, uma pessoa ligada ao esporte, cedeu o terreno para ter o estádio do Itaperuna. O senhor também gosta de esporte, como o deputado Renato Cozzolino, que acho que foi zagueiro, né, deputado? Foi zagueiro? Foi zagueiro, joguei um pouquinho de bola. Não chegou à seleção? Não cheguei à seleção. Do nosso Fluminense. Do Fluminense, claro. Cozzolino italiano tem que ser tricolor, não é verdade, deputado? Com certeza. Joguei um pouquinho, Rui, mas não deu certo no futebol, não. Beleza. Bem, eu pergunto para o senhor, a ideia do governador, será que vai conseguir vingar federação e clubes em parceria na administração do estádio? Bem, Rui, eu espero que sim, porque, como a gente disse aqui, a parceria do Estado ela tem que ser com entidades sem fim lucrativo e, quando houver lucro, para que se beneficie clubes, associações. E o Maracanã é a casa do povo. O Maracanã antigo era um Maracanã de 150, 120 mil torcedores. Aí as pessoas alegam, era bagunça, era assim, era assado, mas era a casa do povo, né? E aqui nós temos que ter um princípio de transparência. É recurso público, a obra custou dinheiro aos cofres do Estado, os clubes precisam interagir, a FERJ precisa também ter mais transparência. Nós aqui não somos contra, a FERJ é uma federação, ela tem o seu papel, que é fundamental, mas não dá para não ser mais transparente. Então, eu acho que o governo ele vai ser muito feliz se ele conseguir
colocar os clubes ao seu lado, colocar a federação com transparência ao seu lado, e aí eu volto a repetir, que além dos clubes, quem sai ganhando é a população do Rio e os torcedores, principalmente dos grandes clubes do estado. Deputado Renato Cozzolino, quando a gente fala assim, poxa, uma parceria com os clubes, vamos esquecer um pouquinho a federação, vamos botar os clubes em campo, até porque quem leva público ao estádio são os clubes, né? Não é a federação, não é a CBF, são os clubes. Exatamente. O senhor vê viabilidade, porque o dirigente tem a sua paixão, o do Flamengo com a camisa rubro-negra, o Fluminense com a tricolor, o Botafogo o alvinegro e o Vasco com a camisa da Cruz de Malta. O senhor acha que pode haver um entendimento entre os clubes para que eles possam administrar o Maracanã? Então, Rui, na verdade, quem vem cumprindo o contrato é o Flamengo e o Fluminense. O Botafogo tem a casa dele, que é o Engenhão, Isso. e o Vasco São tem Januário. a casa dele, que é o São Januário. Isso. Então, tradicionalmente, quem sempre, nesses últimos anos, administrou junto com o consórcio Maracanã S.A. também foi os clubes, Flamengo e Fluminense. Não teve nenhuma dificuldade e não teve nenhum atrito entre as diretorias do Flamengo e do Fluminense. Recentemente, teve um problema na final da Taça Guanabara, Isso. não sei se Vasco e Fluminense, você né? acompanhou, Sim. o Vasco e Fluminense, que tradicionalmente o setor sul, desde 1950, quando o Vasco, naquela época, naquele ano, se tornou campeão carioca, ficou tradicionalmente com o setor sul. Isso, que fica à direita das cabines de rádio e TV. Exatamente, que é onde bate menos sol. Então o Vasco escolheu ter sempre o setor sul. E o Fluminense, por ter assinado esse contrato com o consórcio Maracanã, se achava no direito de poder escolher qual setor localizar a tua torcida. Então tiveram esses atritos, Sim. mas não entre o Fluminense e o Flamengo. Teve o atrito entre o Fluminense e o Vasco, que acho que essa discussão tem que ser definida e tem que acabar. Os clubes têm que viver num ambiente harmônico. Nós temos que fazer de tudo possível para agradar os torcedores que vão no estádio torcer, levar suas famílias, levar seus filhos. Hoje tem muita criança, muitos pais que não vão ao estádio com medo de sofrer alguma agressão do lado de fora do estádio. Isso tem que acabar. E acho que parte da direção e dos diretores de todos os clubes cariocas. Bem, deputados Jair Bittencourt e Renato Cozzolino, o governo do estado ele vai fazer ainda uma minuta para que possa haver uma parceria público-privada, né? Entre, no caso, o estado do Rio de Janeiro, os clubes e, quem sabe, a federação, que já tinha se manifestado em 2017, querendo administrar o estádio. Esses trâmites legais, pela experiência dos senhores na Casa Parlamentar, que é a Assembleia Legislativa, será que isso demora para que seja colocado em prática? O senhor, deputado Jair Bittencourt, sua opinião? Bem, Rui, eu já fui prefeito do meu município de Itaperuna, quero te agradecer essa referência ao meu pai no estádio, realmente. Futebol naquela época era outra coisa, era paixão, era amador. Quando profissionalizou, meu pai saiu, já estava na idade avançada. E outra coisa, ali do lado de Itaperuna, que é Raposo, né, que é um distrito, né, de Itaperuna, tem um baita encontro de autos antigos. Todo ano, entre junho e julho, o pessoal do Rio, Minas ali realiza um baita encontro de autos antigos, deputado. É verdade. Eu adoro o Raposo. Nós vamos estar juntos lá. Mas eu queria deixar aqui uma preocupação, não sei se o deputado Renato comunga com a minha preocupação, mas cada um tem o seu ponto de vista. Eu acho que vai ser um problema se tiver a administração da FERJ e também direta dos clubes. Eles têm que participar, porque os clubes têm que ser seus interesses dos torcedores defendidos. E o que é interesse do torcedor para mim? Principalmente, é ele pagar um ingresso mais barato. Nada justifica para você cobrar do torcedor mais caro. E a privatização ou parceria público-privada, qualquer que seja, demora muito. O governador vai ter que trabalhar muito para conseguir fazer ela com menos de 1 ou 2 anos, eu acho muito difícil. E também acho que ela não vai baratear o ingresso, né? E no meu ponto de vista, eu acho que quem deveria administrar o Maracanã é a SUDERJ e a Secretaria de Esporte do Estado, com uma supervisão direta do governador. Como era antes, Esse né, é o deputado?
Exatamente. Então, esse é o meu ponto de vista. Não é nenhum bicho de 7 cabeças administrar o Maracanã. Ali serve para fazer eventos, shows. Temos que priorizar o futebol, né? E quando se privatizou, há essa demanda porque eles tinham um entorno do Maracanã que não foi entregue. Então, sempre a privatização, ela visa lucro. É verdade. E ali nós temos que visar o futebol. Então, no meu pensamento, o Maracanã devia ficar na mão do poder público do Estado, que perto das administrações que o Estado faz é uma gotinha de água. A opinião do senhor, Eu deputado. quero aqui, Renato. Rui, só fazer uma observação, que quando a gente fala Maracanã, as pessoas lembram só do campo. Mas ao entorno do Maracanã tem um complexo Maracanã, que é o Parque Aquático, O Júlio que é o Delamare, né? Maracanãzinho. Sim, o Maracanãzinho. Que, inclusive, Série já- de Barros, né? Atletismo. Exatamente. Que inclusive Museu do Índio. Museu do Índio. Inclusive já sediou diversos eventos, inclusive do UFC. Sim, sim. Então, o Maracanã, a gente não pode aceitar que ele hoje dê prejuízo aos cofres públicos. E também não podemos aceitar que as pessoas hoje não possam ter o direito de ir ao estádio por conta do preço do ingresso. Valor alto, né? Eu acho que o Maracanã ficou elitista, deputado. Como o deputado Jair aqui colocou, antigamente, lógico, teve diversas reformas e diminuiu a quantidade de lugar, de espaço, mas antigamente dava 120 e 150 mil torcedores. Sim. Recentemente eu fui no clássico domingo agora. Sim. Fluminense e Botafogo, clássico vovô. Clássico desse há uns 10, 15 anos atrás, daria pelo menos aí umas 90 mil pessoas. Sim. Sabe quantos mil torcedores tinham? 19 mil torcedores. Mas por quê? Será que as pessoas deixaram de amar o futebol? Não. Não, é verdade. Na verdade, hoje, as pessoas têm que decidir se vai pagar R$100 no ingresso ou se vai colocar um arroz e um feijão dentro de casa. E há um detalhe, os preços exorbitantes dentro do estádio, deputado. Cachorro-quente, biscoito, mate, Com certeza, muito caro. você paga o deputado. ingresso, mas não é nada de graça dentro do estádio, não. Você tem que se alimentar, beber Sim. uma água, comer um cachorro-quente. Sim. Então, para você poder ir ao Maracanã, hoje em dia, tu tem que sair pelo menos com uns R$200 no bolso. E não são todos que podem, né, Não deputado? são todos que podem. Então, eu acho que o governo do Estado, junto com a federação, junto com os clubes, tem que escolher e saber a melhor forma de administrar aquele estádio, aquele complexo. Tem como lucrar o governo do Estado, tem como os clubes lucrarem, tem como manter a federação, mas, como o deputado Jair também aqui abordou, as coisas têm que ser mais claras. Tem muita coisa que, infelizmente, a gente não consegue ter acesso, que a gente não consegue saber o que está acontecendo de verdade. Com certeza. Na segunda parte do Arena Esportiva, nós vamos voltar com os deputados Jair Bittencourt e Renato Cozzolino, tratando da decisão do governador Wilson Witzel de cancelar a concessão, que era de 35 anos, com o consórcio Maracanã. Já no Arena Esportiva.